Flash IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal, do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação. Num ano de política conturbado para Portugal, celebra-se os 50 do 25 de Abril. Sinta-se livre para ouvir a liberdade. Muito mais do que obter uma licenciatura, os alunos de comunicação têm direito também a uma semana dedicada ao curso. Masterclasses, palestras, workshops e exposições são algumas atividades nas quais os futuros comunicadores e toda a comunidade pode participar. O problema não vem de agora. A fraca procura pelos cursos da Este Barreiro é tema principal na entrevista ao diretor da escola. Bem-vindo à edição 2024 do Flash IPS. 30 anos de comunicação em 50 anos de liberdade. Este é o tema da Semana da Comunicação. A repórter Marta Mariano foi tomar o pulso à história que nestes dias se faz na ESA. Numa balança entre a democracia e a ditadura, continua a ser importante ouvir as diferentes perspectivas sobre o tema. É com base neste pensamento que se realiza mais uma Semana da Comunicação, desta vez na luta pela liberdade de expressão. Um dos responsáveis pela organização do evento, Guilherme Cabral, considera que é o papel dos estudantes agir neste contexto. Acho que é muito importante nós termos consciência de que temos 50 anos de liberdade e cabe-nos a nós trazer mais 50, porque só em liberdade é que isto funciona tudo, especialmente, lá está, como eu já disse, dentro da área de comunicação social. Desde conferências a workshops, foram inúmeras as atividades que preencheram 7 dias intensivos, 100% dedicados ao curso. Inaugurados neste evento, a revista Perfil Local e o livro 30 anos de histórias em comunicação social da ESIPS, ambos escritos pelos estudantes da licenciatura, foram grande parte dos temas abordados. No que toca às atividades que estão presentes nesta Semana da Comunicação, temos conferências, como sempre, e 2 exposições. Uma focada na Perfil Local, que é um projeto feito por alunos da cadeira de PTJ e cujo foco este ano também foram os 50 anos de liberdade, e ainda dentro desse projeto PTJ temos o livro dos 30 anos de comunicação social no IPS. Encontrar pessoas disponíveis foi o principal desafio na organização, mas nunca foi motivo para atrapalhar o resultado final. A responsabilidade de agradar a todos e trazer conteúdo para as mais diversas áreas também esteve presente nesta semana. Todo o processo para conseguir encaixar as coisas todas e agradar aos alunos e termos atividades e workshops interessantes que não sejam sempre o mesmo. O jornalismo desportivo foi logo uma das coisas que eu incentivei que houvesse este ano e tive muito apoio e felizmente conseguimos. No próximo ano, querem trazer mais atividades. Guilherme Cabral diz que existe uma grande adesão por parte dos alunos. No fundo, a parte mais gratificante do processo. Com comunicação e democracia, passou-se assim mais uma semana desafiante e educativa para os alunos. E para o balanço e contas sobre a história, resolvemos conversar com a professora com mais anos de casa e um antigo diplomado do curso. Celebra-se 30 anos de comunicação social em tempos de duras críticas aos média. Ana Maria Pessoa, uma das professoras da licenciatura, sublinha a importância e os desafios à comunicação. A comunicação é fundamental, é perigosíssima. Portanto, é uma arma perigosa, mais neste momento do que a bomba atómica, porque a bomba atómica a gente tem a ideia que não se vai utilizar. A comunicação utiliza-se todos os dias. A questão das especializações em áreas como a economia ou política é colocada em cima da mesa. Para Ana Maria Pessoa, antes de embarcar em comunicação, deveria haver um maior conhecimento. Conseguimos pôr isso, mas eu sempre defendi que devia haver as pessoas deviam ter, antes ou depois, podiam fazer comunicação social, mas antes ou depois, obrigatoriamente ter, como eu tinha em bibliotecária, que eu fui fazer curso de bibliotecária, só se podia entrar com uma licenciatura. Fosse ela qual fosse, na matemática, física, história, português, o que fosse. Pedro Fernandes foi aluno deste curso no IPS e nos 30 anos de comunicação deixa uma mensagem a quem o frequenta. Não demos a atenção que devíamos ter dado. Mas existem imensas associações, por exemplo, associações de voluntários que fazem trabalho excelente, mas que não têm um departamento de comunicação, nem têm ninguém que faça comunicação por eles. E um estudante da comunicação social pode sempre ir voluntariar o seu serviço, dizendo, ok, eu ainda não sei tudo, ainda não tenho a preparação completa, mas posso começar a ajudar-vos. Preparação, conhecimento e muito esforço são pilares essenciais para qualquer comunicador. São alguns os quilómetros que separam as escolas do IPS do campus da Este Barreiro, mas são poucos os centímetros
que distanciam a ambição de formar melhores profissionais. Ao repórter Leonardo Alexandre, o diretor Pedro Neto conta a preocupação com a falta de vagas preenchidas nos cursos. O problema é crónico e o diretor da Este Barreiro, Pedro Neto, já o conhece de ponta a ponta. A quebra na procura por engenharia civil é um problema nacional. Nem tudo é simples, nem tudo é fácil, mesmo quando às vezes possa parecer aparentemente. Infelizmente é um problema a nível nacional, que é a menor atratividade que existe pelos cursos na área da engenharia civil / construção civil. O diretor da Este Barreiro traça um caminho com muitas escadas, mas com os degraus necessários que o ajudaram a chegar ao edifício que hoje guia. Em engenharia civil, entrei no mercado de trabalho, fui fazer o mestrado, houve a oportunidade de dar aulas na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. O início da minha atividade enquanto diretor, ainda estou em fase de período experimental. Quem corre por gosto não cansa. Podemos trabalhar para a perfeição, mas de uma forma equilibrada. O sucesso não se faz sozinho, nem se saboreia. A boa proximidade com a comunidade estudantil e a relação entre docentes são fatores positivos que dão gosto a Este Barreiro. Isso é uma coisa que nos caracteriza, diria eu, desde o primeiro dia. Sempre houve uma proximidade. É possível, de facto, nós conhecermos as pessoas todas, ou quase todas, pelo nome. E se não conhecemos todas pelo nome, conhecemos de vista. O elo de ligação direta entre o IPS e a escola que acolheu é trabalhoso. Mas não é impossível. Pedro Neto revela que o envolvimento de todos é a chave para um maior contacto. Agora, eu não posso dizer que essa ligação é perfeita. Existe algo mais a fazer para aproximar os dois campi. Temos que trabalhar todos, quer do lado do Barreiro, quer do lado do Setúbal. Temos aqui pessoas com diferentes valências, com diferentes formas de pensar, com diferentes formas de fazer. Isto pode dar aqui uma riqueza muito grande. É de esperança a mensagem que o diretor deixa para os estudantes que entrem na Escola do Barreiro, cientes da boa escolha que fizeram e da jornada risonha que vão ter nos próximos anos. Longe dos setubalenses, mas perto do coração dos barreirenses, Pedro Neto tem muito para oferecer a quem frequenta a escola Este Barreiro. Já passou meio século desde a revolução que transformou o país. É hora de lembrar algumas memórias e vamos retirá-las da revista Perfil Local. Vasco Lourenço, capitão de Abril, Armando e Mariana Moraes, resistentes antifascistas. Ainda nesta busca, Lenin Ferreira conta a seguir o peso de se chamar Lenin. Vasco Lourenço, militar da Revolução, foi o responsável operacional pelo movimento. Confiante com o resultado do esforço, sabia que iria vencer. Eu sou um caso um bocado especial porque eu fiz toda a conspiração aqui no continente, lá na Trafaria. Fui eu que coordenei a conspiração. E agora, outras páginas da Perfil Local. Onde não havia poder de escolha político, Armando e Mariana Moraes, ambos resistentes antifascistas, viviam de forma clandestina. Portanto, era uma casa clandestina. Nós, partido, né? Partido Comunista, nós éramos clandestinos, portanto, vivíamos ali com nomes falsos. Hoje em dia, ao relembrarem da vida antes da Revolução, apelam à luta diária pela liberdade, que na altura era inexistente. A liberdade não é um bem adquirido, a liberdade constrói-se todos os dias e todos os dias é atacada e nós temos que a defender, porque é um bem intrínseco ao ser humano, ao povo. Outra história, outro protagonista. Enquanto militar, Lenin Ferreira sofria discriminação por ter o mesmo nome que o fundador do comunismo. Houve uma altura em que vi a casa, cheguei tarde e tiraram umas divisas e fui preso. Também lá. Por me chamar, viver no Barreiro e chamar Lenin. Lenin no Barreiro, vocês são comunistas, vais preso. E tive 2 dias preso no quartel. Desde a participação ativa no dia 25, até os efeitos que teve sobre o povo português. São os relatos de quem passou pela ditadura e alcançou a liberdade. E quando se ouve falar de cravos em Abril, é recordada a amargura do regime ditatorial e o delicioso sabor da democracia. Da prisão à paz, fascismo nunca mais. São já 5 décadas passadas sobre a Revolução dos Cravos. E agora? É esta a questão que a repórter Diana Batista coloca aos entrevistados. A democracia tem sofrido alterações nos últimos anos. Rui Torres, jovem trabalhador, fala da força crescente do extremismo e do poder que alcança. A preocupação perante as políticas que podem modificar os direitos conquistados em 74 é constante.
Passados 50 anos parece que temos uma extrema-direita a ganhar forças políticas no nosso país e a querer assaltar a democracia e essa nossa liberdade que nos foi dada e batalhada pelo povo. 50 anos que podem vir a ser apagados da nossa história. Assobiar liberdade numa sociedade cantada pela extrema-direita coloca a cantiga da democracia em risco. A estudante de Comunicação Social, Yara Silva, acredita que é preciso uma constante luta pelos direitos. No mundo em que vivemos, a liberdade está em constante risco de acabar, portanto, temos que continuar a sair à rua e lutar pelos nossos direitos. A liberdade é uma prioridade para os jovens que procuram não regressar ao passado. Daniel Ferreira, jovem estudante, destaca a importância de preservar as conquistas alcançadas há 50 anos. Agora é continuar a cimentar os valores que nos foram incutidos pelo conceito de liberdade há 50 anos e não deixar que as coisas voltem a ser aquilo que já foram. Os mais novos ainda não compreendem a dimensão do 25 de Abril. Com uma visão idealista da realidade, Tomás Batista, de 9 anos, ainda não tem pleno entendimento do mundo. No entanto, a inocência permite desejar que todos desfrutem dos mesmos direitos e liberdades. Dá-nos o direito à liberdade, que é boa. As mulheres já podem trabalhar e todos do mundo podem votar em quer que quiser. Educar para evitar os erros do passado. O reconhecimento desde cedo da importância do ano de 1974 contribui para a preservação da democracia. Educar para evitar os erros do passado. O reconhecimento desde cedo da importância do ano de 1974 contribui para a preservação da democracia. Por enquanto, continuo desse lado, porque para o próximo programa do Flash IPS contaremos com outras fases dos 50 anos de Abril e ainda há entrevista à Presidente do IPS.